Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 5. Quero destacar aqui que esta aula é online, né? Eu estou colocando no mesmo slide a aula de hoje, do dia 27 de abril, e também a aula 6 da semana que vem. Então, estão no mesmo slide a aula 5 e a aula 6 de fisiopatologia e anatomia patológica. Então, sejam todos bem-vindos a nossa aula, sempre lembrando aí do comprometimento de todos, de assistir à aula e de também buscar os complementos nos materiais que a gente já enviou, tanto os artigos quanto os próprios slides, tá? Sejam todos bem-vindos. Pessoal, então hoje nós temos aqui nesse slide a aula do dia 27 de abril, né? São os slides até onde a gente vai fazer o destaque, e aí a partir do slide do dia 6, ou melhor dizendo, da aula 6, do dia 4 de maio, vai ter a separação. Sempre lembrando que o nosso horário de aula é das 19h10 às 22 horas, ok? Pessoal, eu começo falando então, lembrando um pouquinho a aula de hoje, a gente vai fazer um apanhado de tudo aquilo que a gente citou em termos de termos e de conhecimento sobre a patologia. Então, nós vamos revisar todos os termos, os principais, explicando um pouco dessas características patológicas, para que a gente consiga aí falar um pouco, principalmente dentro da característica patológica, ou seja, de patos, sofrimento, logos, estudo, ok? E aí, dentro do que a gente caracteriza a patologia, ela vai usar técnicas moleculares, microbiológicas, imunológicas, morfológicas, sempre lembrando que eu busco na patologia explicar causas, sinais e sintomas que a gente citou várias, inúmeras vezes nos decorreres, né, e durante todas as patologias, fornecendo aí uma base bastante importante para abordar de forma clínica e inclusive com o tratamento, tá bom? E o que acontece, gente? Dentro desses conceitos, eu preciso entender que a ciência ela vai estudar as causas das doenças, ou seja, o que causou aquele sofrimento, o que causou a mudança daqueles mecanismos que produziram, quais foram as possíveis alterações, quais foram as alterações morfológicas e ainda funcionais que apresentam. Eu sempre comento com vocês, quando a gente está falando de patologia, eu gosto sempre de comentar com vocês sobre função. Então vamos raciocinar um pouquinho sobre esse conceito. Quais as funções se perderam? Quais as funções aumentaram ou diminuíram? Então, quando eu tenho, por exemplo, um inchaço de uma glândula da tireoide, o que ela está compensando para aumentar? Ou quando eu tenho um hipotireoidismo, o que está acontecendo que ela diminuiu o seu funcionamento? Então, em termos conceituais, eu sempre vou caracterizar essa patologia, eu sempre vou caracterizar essas características através desses mecanismos, ou seja, também dessas alterações morfológicas. Por isso que o biomédico e o analista clínico e o profissional de saúde, ele também analisa as formas morfológicas através de lâminas, de biópsias, de exames complementares, ok? Pessoal, a patologia de uma forma geral, ela se divide em geral e especial. Então, a geral, ela vai abordar as reações básicas celulares e também dos tecidos e alguns estímulos normais ou anormais e alguns aspectos comuns a essas doenças. Já a especial, ele observa a resposta específica de órgãos e tecidos, ou através de estímulos ou através de tecidos especializados. De que forma? Fazendo a análise morfológica, por isso que a gente também estuda a anatomia patológica e o anátomo patológico. Então é isso que eu quero que vocês tenham esse conceito também, para que quando a gente caracteriza qualquer alteração morfológica de um tecido, de um órgão, ou mesmo quando a gente faz um diagnóstico por imagem de um ultrassom, de uma mancha. Então por isso que eu cito sempre para vocês
que todas as características que a gente observa, todas as alterações, todas as clínicas, junto com resposta ou imunológica ou tecidual, ela vai passar por estímulos tanto para aumentar quanto para diminuir. E aí eu começo a, junto com isso, também observar função. Então, sempre que você observa um sinal clínico, você vai observar o que veio antes e o que está vindo depois desses sinais clínicos e junto com isso a morfologia de todos eles, ok? Aqui, pessoal, nós temos aí diversas áreas que a gente pode estudar e que a gente compara e que a gente compreende e principalmente atua. Então, nós temos a patologia médica, a veterinária, a comparada, a experimental, a diagnóstica, onde a gente vai estudar a morfopatologia, as cirúrgicas, onde a gente observa alguns estudos de biópsia, o laboratório clínico mesmo, é uma patologia clínica, né? A patologia especializada, com algumas exposições virtuais, inflamatórias, como a neuropatologia, a dermatopatologia, a imunopatologia. Então, são algumas das áreas que a gente também observa, e claro, com as devidas especializações, a gente passa a atuar. Pessoal, aqui tem um slide que a gente até citou em sala de aula, mas que eu quero passar com vocês de novo, onde é bastante importante que a gente entenda os termos. Então, vejam bem. Primeiro eu tenho as causas, onde a gente cita como etiologia, ou seja, o que causou. A patogênese, que são os mecanismos, o poder de toxicidade de cada agente etiológico, de cada célula, de cada micro-organismo. Através da anatomopatológica, por exemplo, eu vejo as lesões, o que aquilo causou de alteração. A fisiopatologia vai ver e observar as alterações funcionais, como eu estou citando desde o início e desde o começo também das nossas aulas. O que se alterou? O que eu observei de alteração funcional? Aumentou, diminuiu, normalizou? E ainda termina com sinais e sintomas, que é a propedêutica. Tudo isso sendo relacionado, eu vou ter diagnóstico, o prognóstico, a parte terapêutica e também como eu evito, ou seja, a prevenção. Tudo está englobado dentro da medicina e é bastante importante que eu tenha o entendimento desses mecanismos para eu entender em que parte das causas eu estou, para eu entender em que local eu estou e ainda para eu saber como e de que forma agir. Pessoal, então aqui é importante a gente entender, e eu citei isso diversas vezes em sala de aula, para um bom clínico, a patologia ela representa um meio de apoio, de confirmação do diagnóstico. Então lembrem-se que a clínica, como já diz meu pai há muito tempo, ela é soberana, né? Então para um patologista, um profissional, ele vai reconhecer as lesões, ele vai reconhecer o estudo de como essa doença ela se instala, como ela se desenvolve. Então, para um bom patologista, mais que o objetivo, o grande desafio é entender a doença. O que causou? Né? O que o sistema imunológico está respondendo? Né? Saber como e por que determinadas lesões ocorreram, em quais circunstâncias, em que momento aquilo se tornou uma patologia, em que o organismo não suportou viver daquela forma. E isso explica porque que diversas vezes um quadro patológico muito ruim desperta patologistas com exclamações entusiasmadas, porque ele está entendendo aquilo e ele vai conseguir ou curar ou tratar esse paciente. Então, um patologista, e aí lembrando que a gente está fazendo todo um conceituamento, né? A gente está conceituando de que forma essa patologia pode se desenvolver, para que fisiopatologicamente você analise tudo isso. Então essa patologia, esse patologista, essas características, elas são sempre muito importantes para que você em dado momento ou em um dado momento consiga apoiar e ajudar e auxiliar aquele paciente. Pessoal, eu praticamente finalizo essa aula falando de saúde e doença. É sempre muito importante a gente lembrar que saúde é não só a ausência de doença. Então vamos passar alguns conceitos. Os conceitos de saúde e doença invariavelmente referem-se aos termos morfosfatase e homeostase, ou seja, o equilíbrio morfológico e homeostático, né? Então elas referem-se respectivamente ao equilíbrio da forma e da função. Portanto, pode-se dizer que saúde é a manutenção da morfostase e homeostase, ou seja, o equilíbrio da forma e da função desse indivíduo.
Isso seria o processo de saúde e doença. E quando eu perco esse equilíbrio, eu passo então a perder a saúde e a gerar uma doença. E o que é importante eu lembrar, pessoal? Esse processo de saúde e doença, ele respeita os padrões de tempo, de local, de intensidade, ele tem essas variações. E a partir do momento, essas reações começam a se chamar, quando eu fujo dessa normalidade, reações homólogas. E são assim que a gente chama para todos os indivíduos de uma determinada espécie, quando tem determinadas variações de cada doença, e a partir daí, quando ele retoma suas funções normais. Aqui então, pessoal, a gente vai retornar no dia 4 de maio, né, no mesmo horário, para a gente continuar a falar um pouquinho dessas aulas. Mas o que eu preciso que vocês sempre atentem? Atentem aos textos e aos artigos, ok? Aqui, gente, eu quero falar um pouquinho para vocês, que a gente vai retomar isso depois para comentar no dia 4 de maio, conforme eu já citei. É importante que a gente sempre estude os artigos e consiga relacionar isso através de vírus, bactérias, fungos, né, para todos os tecidos e órgãos. Gente, o que são os 4 aspectos principais da doença? A gente vai observar, então, causa e etiologia, que a gente já falou na aula passada. A gente vai ver a patogenia, as alterações morfológicas e também desordens funcionais e manifestações clínicas. Essas são as principais características que eu observo em alterações patológicas, tá? E aí, pessoal, como que essas lesões são estudadas? Então, primeiro, vejam lá no slide. Eu estudo as causas, o período de incubação, que muitas vezes não tem manifestação. Aí eu tenho o período prodômico, que são sinais e sintomas inespecíficos, então aqui eu não consigo determinar que doença é. Depois eu tenho o período de estado, que são sinais e sintomas típicos daquela doença, que eu já tenho uma caracterização, eu já consigo, através também de sinais característicos, definir que provável doença eu tenho. E aí na evolução eu posso ter ou a cura, né, ou ela vai cronificar, complicar e o paciente vem a óbito. Na cura, ele pode ser com sequela ou sem sequelas. Essas são as principais características das lesões e das características também da patologia. Vejam que interessante como ela pode evoluir, né, para uma cura com ou sem sequela, ou ela vai cronificar, ou seja, ela se torna crônica, ela perdura, que pode ter complicações ou não, e o paciente pode vir a óbito ou não, tá? Em todo pode se alternar. O que é importante a gente lembrar? Eu tenho então um diagnóstico. No diagnóstico é que eu vou reconhecer a doença. No diagnóstico é que eu vou ter a certeza e a caracterização, lembrando que a clínica também é sempre muito importante. E aqui entram então os procedimentos clínicos pelo qual se avalia o paciente. Então eu tenho a coleta de informação, o exame clínico deste paciente, aí entram diversas análises, onde eu também analiso sinais e sintomas. Então vejam mais uma vez a importância da caracterização da doença e conhecer a maioria das patologias, porque não são todos os diagnósticos conclusivos que a gente consegue ter, tá? Então quanto mais informação eu tenho, mais eu consigo agregar informação a essas características clínicas do paciente e, consequentemente, ter um resultado mais conclusivo do mesmo, tá bom? Gente, eu tenho ainda os exames complementares, que podem ser laboratoriais, radiográfico, os exames por imagem, as biópsias e a histopatologia, que me ajudam a observar, por exemplo, os laboratórios, eles me ajudam nas sorologias, a radiografia com diagnóstico por imagem, conforme eu já citei, e ainda eu tenho na biópsia a visualização morfológica das células, seja do tecido atacado, seja do tecido lesionado, dos mais diversos. Então vejam como eu preciso analisar diversas informações clínicas e também dos exames complementares. E aqui a gente começa a observar mais uma vez, lembrando os termos. Então a etiologia, ela vai ser a causa das doenças. Qual o possível agente patogênico está agindo ali? Um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, um fungo? Aonde esse paciente esteve
Então vamos pegar lá de trás de novo. Aonde esse paciente esteve? Na patogênese. Quais as manifestações ocorreram com esse paciente? Está com dor, não está com dor? Está inflamado, não está inflamado? Que parte lá na patogenia que se atém ao mecanismo de formação das lesões? O que pode ter acontecido? E aí sim entra a nossa disciplina, a fisiopatologia, que vai ser o estudo das alterações funcionais desses órgãos afetados. Então aí mais uma vez eu volto a falar para vocês quais as funções ele perdeu, quais as funções ele não está desempenhando de forma plena ou está realizando de forma exacerbada. Então toda essa análise, por isso que no slide passado a gente falou da anamnese, vai ser relacionada a esse paciente. Dentro dos termos morfopatologicamente, que por sua vez subdivide-se em anatomia patológica e a histopatologia, ou seja, eu vou observar a parte das características macroscópicas das lesões e as características microscópicas das lesões. E ainda a propedêutica, que vai ser o estudo dos sinais e sintomas dessas doenças, que a gente chama de semiologia. Então, quais as características principais? Eu junto essas três informações e aí eu vou conseguir chegar a possíveis conclusões, tá bom? Pessoal, ainda eu tenho sintomas, que são desvios do normal, que são percebidos apenas pelo paciente. Os sinais já são percebidos mais pelo profissional de saúde, que são manifestações clínicas da doença. E ainda a sintomatologia, que é quando clinicamente eu tenho um conjunto de sinais e sintomas presentes de determinadas doenças. Existem doenças que têm características mínimas, e é por isso que a gente estuda uma a uma, característica por característica, sinal por sinal, que é aliado. E juntando aí todas as informações, eu determino aquela doença X, Y, Z, com os exames complementares, com a clínica do paciente e ainda aliando algumas anatomopatológicas, algumas análises morfológicas das células, alguns exames laboratoriais, conforme a gente também já citou no slide anterior. Pessoal, finalizando, eu entro na última parte, onde eu classifico os processos patológicos. Nestes processos, eu vou conseguir aliar todas as características e linkar alguns sinais. Então, por exemplo, eu tenho algumas lesões celulares que podem ser reversíveis ou irreversíveis. As reversíveis, eu tenho compatibilidade com a recuperação após a agressão. As irreversíveis, eu tenho morte celular, ou seja, eu não vou conseguir mais ter a função naquela célula, né? Isso falando de lesões celulares. Eu tenho ainda os distúrbios da circulação, que são vários. Então eu posso ter a hiperemia, que é o aumento, a diminuição, que é a isquemia, o infarto, que é a cessação, né? Eu tenho ainda a trombose, que são processos de coagulação, a embolia, que são por substâncias não sanguíneas. Então, por exemplo, quando você tem o desprendimento aí na corrente sanguínea de trombos de gordura, né? Eu tenho ainda a hemorragia, que é a saída do sangue dos vasos. Eu tenho processos ainda de hematomas, baseados nisso. E os edemas, que são a troca entre o plasma e o interstício tecidual aí também, bastante significativo. Então, tudo isso eu estou classificando essas lesões também, tá? E ainda tendo alguns distúrbios. Gente, finalizando, né? O que um patologista faz? Um patologista, ele procura reconhecer, interpretar, entender todas essas lesões e as doenças, de modo que ele estabelece racionalmente o diagnóstico morfológico e o prognóstico, ou seja, a possível cura e cuidado desse paciente, né? O que é interessante? Deixei aqui uma charge para a gente analisar, né? O doutor é especialista em patologia, assim, se você ainda está vivo, ele não está interessado em atendê-lo. Por quê? Porque a patologia, ela vai estudar muitas vezes as causas, né? As características e também o diagnóstico, tá? Então é bastante importante que a gente sempre lembre que todos esses conjuntos de informações vão ser importantes para todas as características. E quanto mais informação a gente tem, maior vai ser o poder de diagnóstico, cura e também as prevenções, tá? Desculpa. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês, o empenho. Quero sempre citar aí a importância
da presença e do estudo de vocês com todos os textos e aulas que a gente envia para vocês, tá? Muito obrigado, um grande abraço, estou sempre à disposição.